Fala galera, bom, hoje eu tô aqui pra falar dessa última grande, mega, hiper, ultra, blaster produção da Netflix, O Cristal Encantado, Era da Resistência. Vou contar um pouquinho pra vocês de onde que vem essa história, quem que é Jim Henson, quem que é Jim Henson Company, qual que é a ligação dessa série aí com qualquer coisa que você lembre da sua infância. Mas antes de começar o vídeo, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui no vídeo se vocês ainda não deixaram. Mas é isso, vamos começar a falar logo dessa série que tem muita coisa legal pra falar. O Cristal Encantado Era da Resistência nada mais é do que uma prequel de O Cristal Encantado, que foi um filme de 1982 que fez um certo sucesso, apesar de ter tido uma recepção inicial meio ruim do público, que foi criado, dirigido, produzido, escrito e, enfim, totalmente saiu aí da cabeça do Jim Henson, que é um cara que vai por mim, vocês conhecem, nem que seja por tabela, vocês conhecem esse cara. E o Cristal Encantado conta a história do reino de Thra. O reino de Thra é um reino encantado, aí, cheio de criaturas e elfos e fadas, etc., que não tem esses nomes no filme, eles parecem assim esteticamente com essas criaturas que eu falei. Ele é um reino que funcionava basicamente porque existia o Cristal da Verdade, que é como se fosse o coração de Thra, e esse cristal é o que determina se todo o reino funciona em harmonia. Então, se o cristal está saudável, o ar vai estar saudável, vai estar todo mundo feliz. E se esse cristal começar a sofrer alguma coisa, todo o reino ali, todo o planeta de Thra começa a responder negativamente por causa disso. O que acontece é que existiam umas criaturas que chamavam Urskeks, eu não sei falar o nome deles muito bem, eram as criaturas que tomavam conta desse cristal, e acaba que esse cristal, há 1000 anos atrás, 1000 anos antes do filme acontecer, ele se fragmenta, o que faz com que essas criaturas também se fragmentem. Elas geram duas novas criaturas, que são os místicos e os Skeksis. Os místicos seriam a parte boa dessas criaturas, e os Skeksis a parte ruim. O que acontece é que os místicos se isolam ali do cristal, vão viver lá na floresta, na deles, e os Skeksis tomam o cristal para eles e viram os novos guardiões do cristal. Só que diferente das criaturas originais, eles não querem o bem do cristal, eles querem sugar o cristal e fazer muito mal ao cristal. E eles sabem que existe uma profecia de que um dia um Gelfling, que é um ser de uma espécie que vivia em Thra, seria o responsável por acabar com os Skeksis e acabar aí com essa tirania deles, esse domínio sobre o cristal. Então eles basicamente extinguem a espécie ali dos Gelflings, eram 7 clãs, eles extinguem todos, para não correr o risco de algum deles completar ali a profecia e acabar com todos os Skeksis. Esse cristal está fragmentado, tem um pedaço faltando nele, e no filme a gente acompanha a história do Jen e da Kira, que são os 2 Gelflings que sobraram no mundo de Thra, tentando levar esse fragmento para poder preencher o cristal, acabar ali com a tirania dos Skeksis e trazer a harmonia de volta ao mundo. Basicamente esse é o plot do primeiro filme, que foi o que originou aí todo esse mundo de Thra, e a gente teve agora em 2019 a Netflix se juntando com a Jim Henson Company, que é quem detém aí os direitos do Cristal Encantado, para fazer essa produção de 10 episódios, que é o Cristal Encantado, A Era da Resistência, e eu vou explicar aqui para vocês como que a gente saiu lá de 1982 e chegou até esse ano na Netflix com essa série maravilhosa que está acontecendo, que eu estou muito feliz, espero que dure muito tempo, e enfim, vamos traçar essa linha do tempo aí com vocês. Bom, vou começar explicando para vocês quem foi Jim Henson, que foi o cara que criou e idealizou o Cristal Encantado e todo esse universo de Thra. Ele é nada menos a mesma pessoa que criou os Muppets. Ele já trabalhava animando bonecos antes de criar os Muppets, mas ele resolveu trazer isso aí para televisão, fazer um programa de TV com bonecos lá nos anos 50, e a força dos Muppets foi tão grande, virou um fenômeno tão gigante no mundo que em 2004, que já foi quase 50 anos depois dele lançar os Muppets, a Disney comprou a marca dos Muppets por nada menos do que 52 milhões de euros. Isso 50 anos depois que ele tinha criado esse mundo. E se não bastasse ter criado os Muppets na década de 60, ele foi lá e criou outro grande hit da televisão, que foi o Vila Sésamo. O Vila Sésamo fez muito mais sucesso aqui no Brasil do que os Muppets, inclusive. É um programa didático, né? Um programa infantil, mas é com o intuito de ensinar e fazer a criança ter aquelas sacadas cognitivas lá de programa didático. Bem diferente do que eram os Muppets, que apesar de ser um programa, em teoria, infantil, ele tem algumas piadas meio adultas, assim, era uma coisa mais pra criança assistir junto com os pais. O Vila Sésamo não, gente, uma pegada bem infantil mesmo. Então ele tinha esses 2 hits aí muito grandes de televisão, quando ele resolveu se envolver com o projeto do Cristal Encantado nos anos 80, que foi uma pegada completamente diferente do que ele fazia antes do filme. O Cristal Encantado, apesar de ser um filme com bonecas e preservar toda essa essência aí do Jim Henson, que já era muito conhecida e tinha uma legião de fãs bizarra por trás, ele tinha uma pegada muito diferente do que eram os Muppets e do que era o Vila Sésamo. Ele não era um filme puxado para o lado de comédia, ele não era um filme
infantil, não era um filme didático. Apesar dele ter essa temática de mundo encantado e etc., ele tem algumas cenas um pouco mais pesadas, ele tem uma vibe mais pesada. O próprio Jim Henson disse que a inspiração dele para fazer O Cristal Encantado eram os irmãos Grimm, que, como a gente sabe, foram escritores de contos de fada, que tinham essa pegada mais pesada e um pouco para criança, mas um pouco para assustar a criança também. E ele se inspirou nisso, falou que ele queria sair da zona de conforto dele, que ele queria fazer uma coisa nova e que O Cristal Encantado ia ser esse projeto dele. Inclusive, uma curiosidade muito legal sobre O Cristal Encantado é que foi o primeiro filme sem atores humanos da história. E também foi o primeiro longa-metragem do Jim Henson, ele nunca tinha feito um filme longa-metragem. Foi uma produção muito grande, uma produção muito cara, e que na época foi muito mal recebida pelo público, justamente porque o público estava esperando o Jim Henson que eles conheciam, estava esperando lá o cara que fez Vila Sésamo e fez os Muppets. Então a maioria das pessoas que foram assistir o filme já eram fãs dele, levaram os filhos, estavam esperando aquela pegada criança didática e acabaram se surpreendendo meio que negativamente com o resultado ali do Cristal Encantado. Acabou que depois de muitos anos o filme virou aí um clássico dos anos 80, um clássico de fantasia, mas na época que ele saiu, a galera recebeu bem mal o Cristal Encantado. E pois é, esse mesmo cara que criou os Muppets e a Vila Sésamo surgiu com mais um projeto nos anos 90, que também fez muito sucesso, que foi A Família Dinossauro. Infelizmente, o Jim Henson não chegou a ver a estreia do programa, isso já foi um programa em parceria com a Disney, porém o programa estreou em 1991 e o Jim Henson morreu em 1990, vítima de uma pneumonia. O Jim Henson, como eu falei pra vocês, já faleceu, ele deixou de legado o Jim Henson Company, que é a companhia que até hoje administra todos esses projetos. Apesar da Disney ter comprado os Muppets, a Jim Henson Company ainda tem projetos próprios e ela participa e autoriza outros projetos, como foi feito esse ano com o Cristal Encantado, A Era da Resistência, que foi um projeto que também teve muita dificuldade de ser aprovado pela Jim Henson Company. Eles tinham muito medo da expansão do universo de Try, eles sabem que o filme do Cristal Encantado virou aí um cult clássico e eles têm muito medo de tocar nessa história, tanto que desde os anos 80, que já tem quase 40 anos, basicamente o que eles permitiram ser feito de expansão desse universo foram 2 livros, uma HQ e um mangá que não durou nada, e mesmo assim não expandiram tanto o universo. Na Era da Resistência tem algumas referências a essas histórias que já foram contadas, mas mesmo assim o universo de Tron nunca foi tão expandido quanto está sendo agora na série da Netflix. E essa série que estreou recentemente na Netflix é uma prequel de Cristal Encantado. Se vocês não sabem o que é uma prequel, eu vou explicar pra vocês muito rapidinho. Prequel basicamente é um projeto que é lançado depois do projeto original, porém ele não é uma continuação. Ele tem a ideia de expandir o que aconteceu antes daquela história que a gente viu. Então, na verdade, a Era da Resistência é passada antes do Cristal Encantado. Ela conta a história de uma das várias eras que aconteceram em Thra, porém, a gente acompanha ali a história de quando os Gelflings percebem que os Skeksis são seres malignos e ruins e que estão usando o cristal para benefício próprio e começam a criar essa revolução para poder tirar os Skeksis do poder. Essa é a história que a gente acompanha, que acabou ali culminando na guerra entre os Skeksis e os Gelflings. A gente já sabe que os Gelflings no final vão ser extintos, infelizmente. Não se apeguem aos personagens da série, porque inevitavelmente todos vão morrer algum dia. Mas de qualquer forma a gente acompanha essa trajetória até chegar no filme de 82, que apesar de ser um filme muito maneiro e tem um mundo muito legal, a gente acompanha uma versão muito devastada de Thra. What have the Skeksis done? Eu peguei aqui o meu computador para poder ler para vocês quem faz parte desse elenco, porque o elenco dessa série é uma parada bizarra, é uma lista infinita de nomes. Então eu vou ler para vocês algumas das pessoas que estão no elenco da série, mas não são todas não. A gente tem a Natalie Emmanuel, que é a mesma pessoa que fez a Miss Sunday de Game of Thrones, e ela está interpretando a Ditch na série do Cristal Encantado. Nesse elenco a gente também tem a Anya Taylor-Joy, que é famosa pelos filmes da Bruxa e Fragmentado, interpretando a Breya. E a gente também tem o Taron Egerton, que ficou famoso pelo Kingsman, e pelo Rocketman, que ele interpretou o Elton John, que está fazendo o papel do Rian. Além dessas pessoas, eu vou ler aqui quem mais está nesse elenco, porque, como eu falei, é uma lista bem grande. A gente tem Jason Isaacs, Mark Hamill, Simon Pegg, Andy Samberg, Helena Bonham Carter, Lena Headey, Natalie Dormer, Alicia Vikander, Sigourney Weaver, Toby Jones, e a lista continua. Então, assim, é um elenco bilionário, não é por coincidência, como eu falei pra vocês. Apesar de aqui no Brasil Cristal Encantado não ter sido um hit muito grande, ele é muito conhecido nos Estados Unidos, assim como o Jim Henson e a Jim Henson Company. Então, tem um movimento aí grande de pessoas famosas realmente querendo participar desses projetos, porque são projetos que a galera consome muito lá e que são muito respeitados lá. Então, assim, Cristal Encantado não é coincidentemente uma mega produção, não é coincidentemente uma série com um elenco bilionário, é realmente porque tem aí uma história de 40 anos, aliás, muito mais de 40 anos se for falar da história do Jim Henson, até a gente chegar na série da Netflix. Bom, falando um pouquinho aqui agora da minha relação com Cristal Encantado, de por que eu tava tão animado pra sair essa série, eu já tô esperando ela, já tem quase um ano, quando ela foi anunciada, acho que tem 2 anos que ela foi anunciada,
que tem 2 anos que ela está sendo produzida. Eu assistia muito Cristal Encantado quando eu era pequeno, era um filme que eu gostava muito junto com História Sem Fim. Eu inclusive misturava um pouco, eu achava que era o mesmo filme, porque eu vi bem pequenininho. Eu não sei se eu alugava o Cristal Encantado em locadora, eu não sei se eu via na sessão da tarde, eu não sei exatamente aonde que eu assistia, porque eu já falei com alguns amigos meus e basicamente ninguém assistia, então eu não sei se eu via na TV, talvez eu alugasse. Mas independente de ter sido um filme que marcou ou não muito a minha infância ou a infância de outras pessoas, foi um filme que marcou muito a década de 80, marcou muito o gênero de fantasia, e eu achei muito legal a proposta que a Netflix teve de trazer essa série para hoje em dia, de preservar os bonecos. Eu sei que pode soar muito incômodo para quem está assistindo a questão de serem bonecos e não serem personagens de computação como a gente já está tão acostumado, mas como eu já falei aqui em outros vídeos que eu falei sobre remakes e sobre, enfim, prequels e sequels, etc. Eu acho que, mesmo que a gente mude alguma coisa, eu acho que remakes, eu já disse algumas vezes, eu acho que remakes tem que mudar alguma coisa, tem que trazer alguma coisa de nova. E eu acho que o Cristal Encantado, Era da Resistência, está trazendo muita coisa nova. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que preservar a essência do original. E a essência do Jim Henson são os bonecos, foi onde ele começou, foi onde ele ficou famoso, foi onde ele revolucionou a televisão e o cinema em muitos sentidos. Então eu acho que tirar os bonecos do Cristal Encantado não faria nenhum sentido, a Jim Henson Company nunca permitiria que isso acontecesse. Então quando vocês forem assistir, tentem ter em mente essa história toda que tem por trás. Então o Cristal Encantado, Era da Resistência, é sim um entretenimento visual lindíssimo, mas também é uma grande homenagem ao Jim Henson, à Jim Henson Company e a toda a história aí dos bonecos na TV e no cinema. Então eu achei incrível o modo como eles mesclaram os bonecos com toda a produção de efeitos especiais, de computação. Tipo, a série tá deslumbrante. Eu acho que eles conseguiram muito não perder o momento tecnológico que a gente está vivendo, de ter realmente essas coisas muito gigantes acontecendo na tela, e Vingadores, e Avatar, e os caralho, mas também não perderam toda aquela dinâmica do filme dos anos 80 e do Cristal Encantado, né? Não só dos anos 80, mas do que o Cristal Encantado foi, de por que ele cativou o público que ele cativou. Então, assim, recomendo demais o Cristal Encantado, tanto o filme quanto a série. É uma história que eu gosto muito, uma história que eu acho incrível. Quem me conhece sabe que eu amo esses mundos de coisas fantasiosas e que são possíveis de serem explorados e quase inesgotáveis porque eles são frutos da imaginação de alguém. Então eu sei que tem muita coisa para explorar, entrar ainda. Não sei quantas eras a gente pode fazer, eu não sei o que a cronologia desse mundo permite que seja feito, mas eu espero que a série da Netflix ainda dure durante muito tempo, porque eu tô gostando demais. Eu tô completamente impressionado com tudo que eu tô vendo, querendo jogar essa série na cara de todo mundo. Então, assim, assistam tanto o filme quanto a série. Depois me contem o que vocês acharam. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. Ativarem o sininho e deixarem o like aqui no vídeo se vocês ainda não deixaram. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo, então não esquece de me seguir lá também. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.